parou para pensar por que é importante a participação de mulheres na política, votando e sendo votadas? E o que isso impacta na sociedade brasileira? É sobre essa temática que finalizamos o módulo Voto na Prática. Quem ajuda a entender sobre o assunto é a advogada e professora universitária Fernanda Pimentel. Muitas pessoas não sabem como acontece. E tem gente, inclusive, que acredita que sempre foi igual. Mas a participação da mulher, tanto votando como sendo votada, ao longo dos anos tem se modificado. Antes de responder a pergunta, quero contar uma curiosidade. Você sabia que este ano completa 90 anos da existência e possibilidade do voto feminino no Brasil? Pois é, embora as eleições tenham começado muito antes. Porque a primeira eleição para presidente no nosso país foi em 1894. Isso já demonstra a diferença e a distância de participação das mulheres. No início, não tínhamos poder de voto e muito menos poderíamos participar sendo votadas. A partir de 1932, começam a surgir os nossos direitos, mas na prática, até hoje, existem algumas diferenças de participação. Por conta disso, surgiram vários dispositivos legais, alguns projetos, posso citar do TSE, que tem como objetivo estimular o aumento, a participação e o espaço da mulher brasileira na política. Um ponto bem interessante para compreender mais como isso funciona é o fundo partidário. 30% do valor é destinado para campanhas de mulheres, como uma forma de, assim, garantir não apenas o espaço, mas a viabilidade da participação. Embora os números sejam interessantes, afinal de contas temos uma certa reserva positiva, a gente ainda vê que na prática as eleições acabam trazendo poucos números positivos para nós. Possibilidade de participar, então de candidatar-se, muitas vezes ficam acima dos 30%, como a gente tem observado nas eleições passadas. Porém, quando nós passamos para a avaliação do número de eleitas, infelizmente, o número ainda não é tão positivo. E aí, para que vocês tenham uma ideia, trago alguns números bem recentes. O total da população de eleitores no Brasil é aproximadamente 150 milhões de pessoas. Desses, 53% são mulheres. Mas para você ter uma ideia, como prefeitos no último ano, praticamente 84% dos eleitos foram homens. Fazendo o cálculo contrário, se verifica que só 16% dos cargos foram ocupados por mulheres. Muito tem que ser feito. Lógico que há que se celebrar, porque existe um constante fomento e nós hoje estarmos falando disso já é uma prova de que está toda a sociedade engajada para modificações. E antes de finalizarmos o debate sobre esse assunto, quero eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que é importante que nós tenhamos cada vez mais mulheres também nas cadeiras do Legislativo e do Executivo? Vou ajudar e responder, mas quero que você também reflita. Da mesma forma que nós temos no país um sistema eleitoral que em dados momentos garante a proporcionalidade do voto, se tivermos mais mulheres participando durante a construção, tomada de decisões e até mesmo projetos e projeções para a nossa cidade, estado, município ou do país, nós vamos garantir um olhar plural. A possibilidade de criação de políticas públicas, de ações, de atividades que estejam voltadas para os mais diversos grupos e não apenas olhando sempre de um mesmo posto ou a partir de um único ponto de vista. Viu só como é fundamental que as mulheres participem da política? No módulo Voto na Prática, conversamos sobre os votos nulos e brancos, sobre como as eleições são organizadas no Brasil, a história do voto e os cargos que vão ser disputados no pleito eleitoral deste ano.
A gente termina o segundo módulo do projeto Nosso Voto, Nossa Voz, já te convidando para que você acompanhe o próximo, que vai tratar sobre as principais regras para as eleições de 2022. A gente super te espera. Até lá, nosso voto, nossa voz.